Imagine chegar a uma ilha paradisíaca e ter a chance de viver exatamente o seu maior sonho. Parece perfeito, não é? Mas e se esse sonho pudesse se transformar em um verdadeiro pesadelo? Foi com essa mistura de fantasia, aventura, mistério e emoção que uma das séries mais marcantes da televisão conquistou o público no final dos anos 70. Estamos falando de A Ilha da Fantasia, que foi estrelada pelos atores Ricardo Montalbán e Hervé Villechaize. Embora seus filmes pilotos tenham saído em 1977, a série oficial estreou em janeiro de 1978 e durou até 1984, mostrando um resort mágico onde os desejos dos hóspedes sempre se tornavam realidade. A série transformou uma ilha misteriosa em um dos cenários mais inesquecíveis da televisão. Mas por trás daquele paraíso havia muitas histórias curiosas. E algumas delas são realmente surpreendentes. A Ilha da Fantasia esconde bastidores curiosos que vão muito além do famoso bordão: o avião, o avião. A produção marcou a história da televisão norte-americana na emissora. O produtor da série, Aaron Spelling, teve 6 projetos rejeitados consecutivamente. Irritado, ele sugeriu, brincando, uma série sobre fantasias sexuais. O executivo gostou do conceito básico e mandou desenvolver o roteiro. A história começou em 2 filmes feitos para a TV antes de virar seriado. O icônico cenário tropical da abertura foi gravado na ilha de Kauai. Essa mesma locação havaiana serviu de cenário anos depois para o filme Jurassic Park. Aquela torre com o sino e a casa ficam no Arboretum de Los Angeles, na Califórnia. Aquela ilha não era apenas um lugar de fantasia. Na série, a ilha parecia um lugar completamente isolado do mundo. Mas na realidade, boa parte das cenas externas foi gravada em locações diferentes, principalmente no Havaí e na Califórnia. Ou seja, aquela ilha paradisíaca que parecia um único lugar era, na verdade, resultado de várias locações e cenários de produção. É a velha e boa mágica da televisão. A cachoeira que aparece na abertura é a Waialua Falls, em Kauai. Ela se tornou uma das imagens mais reconhecíveis da série. A famosa Casa Branca com a Torre do Sino não era um cenário construído exclusivamente para a série. Ela era a Queen Anne Cottage e está localizada no Los Angeles County Arboretum, em Arcadia. E aquele avião? Sabia que ele não pousava numa ilha? As cenas que mostravam os visitantes chegando eram feitas em uma lagoa localizada atrás da Queen Anne Cottage, na Califórnia. Ou seja, a produção fazia a Califórnia parecer uma ilha tropical. Agora, as cenas dentro da residência do Sr. Hork e outros ambientes eram filmadas nos palcos da Warner Bros. Em Burbank. Com o andamento da produção, parte das filmagens externas passou a ser realizada no Warner Ranch, próximo ao estúdio principal. E o Sr. Hork? Você achava que ele era um homem comum? Mas o personagem tinha uma característica muito interessante. Ele nunca era apresentado simplesmente como um empresário que administrava um resort. Roark parecia ter poderes quase sobrenaturais. Ele conhecia os desejos mais profundos dos visitantes e parecia saber exatamente como transformar suas fantasias em realidade. Mas havia uma regra importante. Os sonhos nem sempre aconteciam da maneira que os visitantes esperavam. E era justamente aí que começavam as maiores confusões. E agora vem uma curiosidade sobre Tatu, o inseparável assistente do Sr. Hork. Interpretado por Hervé Villechaize, Tatu rapidamente se tornou um dos personagens mais populares da série. Mas o papel não estava necessariamente destinado a ser exatamente como conhecemos. O sucesso de Villechaize acabou fazendo com que Tatu ganhasse cada vez mais destaque. E sua presença se tornou uma das marcas registradas da produção. Quando os visitantes chegavam à ilha, era impossível esquecer o famoso anúncio: "O avião! O avião!"
Essa frase virou uma das marcas registradas de A Ilha da Fantasia. Tatu avistava o avião chegando e corria para avisar o Sr. Hork. Era praticamente o sinal de que uma nova história estava começando. E o mais curioso é que essa pequena frase acabou se tornando muito mais famosa do que várias falas importantes da série. É um daqueles casos em que uma simples expressão vira parte da cultura pop. E apesar de Ricardo Montalbán ser o protagonista, Tatu conquistou um espaço enorme no coração do público. Hervé Villechaize tinha uma presença muito marcante. E a combinação entre os dois funcionava perfeitamente. Hork era elegante, misterioso e sério, enquanto que Tatu era energético, curioso e divertido. Era praticamente uma dupla perfeita. E justamente por isso, os dois personagens ficaram eternizados na memória de quem acompanhou a série. Mas, apesar da química impecável na televisão, o ator Hervé Villechaize enfrentou sérios problemas nos bastidores. Ele tinha um comportamento considerado difícil pela equipe e vivia brigando com os produtores. O estopim ocorreu na 6ª temporada, quando ele exigiu ganhar o mesmo salário que o protagonista Ricardo Montalbán, o que resultou na sua demissão definitiva da série. E olha só quem aparecia por lá. A série recebeu uma quantidade impressionante de atores e atrizes convidados. Estrelas consagradas e artistas que ainda estavam construindo suas carreiras participaram de episódios. Isso transformava cada capítulo em uma espécie de encontro entre grandes nomes da televisão e do cinema. Para o público da época, era sempre uma surpresa descobrir quem seria o próximo visitante da ilha. Você sabia que a Mulher-Gato de Batman Returns apareceu em A Ilha da Fantasia quando ainda estava no começo da carreira? Sim, Michelle Pfeiffer esteve lá. O Batman original também visitou a ilha e voltou anos depois interpretando outro personagem. E para completar o trio, César Romero, o eterno Coringa de Batman, também passou pela ilha, e não apenas uma vez. Em um episódio, pai e filho eram interpretados por duas grandes estrelas, Sammy Davis Jr. e o futuro astro de Star Trek, The Next Generation, LeVar Burton. E essa talvez seja a mais estranha de todas. O próprio diabo apareceu na ilha para desafiar o Sr. Hork. Rod McDowall que o diga. E não para por aí. Muitos outros famosos e famosas fizeram participações especiais, realizando seus desejos no resort do Sr. Hork e do simpático Tatu. Todos eles marcaram presença como convidados de honra, transformando cada episódio em um verdadeiro desfile de estrelas da televisão e do cinema. Em entrevistas anos após o fim da série, Ricardo Montalbán revelou a sua própria interpretação mística sobre o enredo. Ele gravava os episódios acreditando fielmente que o Sr. Hork era, na verdade, um anjo, e que aquela misteriosa ilha funcionava como uma espécie de purgatório, onde as pessoas limpavam suas almas através das lições aprendidas. E pensar que, em 1977, uma simples ilha conseguiu fazer milhões de pessoas sonharem diante da televisão. Talvez esse seja o verdadeiro encanto de A Ilha da Fantasia. Não era apenas sobre realizar desejos. Era sobre descobrir o que existe por trás deles. E agora eu quero saber de você. Você assistia A Ilha da Fantasia quando passava na televisão? Qual fantasia você gostaria de realizar se pudesse visitar a ilha? Conte nos comentários. E se você gosta de séries clássicas e dessas histórias que marcaram gerações, já sabe, inscreva-se no canal e volte para a próxima viagem ao passado. Porque aqui, cada série tem uma história que vale a pena lembrar.